O sistema de observância obrigatória de precedentes, criado ou sofisticado com o Código de 2015, reverbera por toda a comunidade jurídica e parece ser uma solução caída do céu para a solução dos problemas do judiciário. Isto envolve a criação de um sistema e não simplesmente seguirmos a lógica e a cultura anterior do sistema de precedentes dissuasórios e cria para os operadores do direito muito trabalho. Se é trabalho, pode chegar. O podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, discute o sistema de precedentes brasileiro com a companhia muito preciosa do professor Estevão Malê, que é advogado e livre-docente pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e nos ajuda a entender este sistema ainda bastante misterioso. Muito obrigado por sua disponibilidade, professor. O prazer é todo meu. Uma satisfação participar deste programa. Muito bem. Há diferença entre cumprir decisões do tribunal e estabelecermos um direito jurisprudencial? Sem dúvida nenhuma. Há uma diferença radical. O mero fato de aplicar um julgamento anterior tomado pelo tribunal num novo processo, longe está de ser um sistema de precedentes. Isso fica no campo do casuísmo, no campo da aplicação tópica de julgamentos anteriores e, para além disso, fica sujeito aos sabores dos acontecimentos, as maiorias circunstanciais nos órgãos colegiados. Não é, portanto, verdadeiramente um sistema jurídico baseado em precedentes. Um sistema jurídico baseado em precedentes supõe mais do que a mera aplicação aos novos processos dos julgamentos anteriores. Supõe, em primeiro lugar, o reconhecimento do papel criativo da atividade de aplicação da lei e não mais a ideia de que a aplicação da lei é a mera pronúncia daquilo que o legislador estabeleceu. Isso é importante porque chama atenção para o cuidado que se deve ter, especialmente no caso de mudança da orientação da jurisprudência. Algo que é sempre possível, mas que cria também instabilidades. Então é preciso cuidado relativamente à aplicação prospectiva e não retroativa desses novos entendimentos. Sim. Nós criamos um sistema, na sua opinião? O Código de Processo conseguiu criar um sistema estruturado e como é que ele se estrutura? Eu não diria que o Código de Processo Civil de 2015 criou um sistema de precedentes. O Código chamou a atenção para a crescente importância dos precedentes no sistema jurídico brasileiro. Todos sabem que o sistema jurídico brasileiro, tradicionalmente, estava associado aos modelos romano-germânicos, portanto, com a ideia de supremacia do direito legislado. Mas isso, com o passar do tempo, começou a se mostrar cada vez menos verdadeiro. A Constituição de 1988 aumentou o protagonismo dos tribunais e particularmente do Supremo Tribunal Federal, com novas formas de controle de constitucionalidade, com os precedentes vinculantes e depois o Código de Processo Civil, com a introdução, pela primeira vez na história, de um capítulo dedicado à disciplina da jurisprudência. Portanto, estão lançadas as bases para que tenhamos um sistema de precedentes no direito brasileiro. Mas ainda não estão dadas todas as condições e nem há prática e experiência suficiente para que saibamos lidar com as dificuldades que o sistema de precedentes também traz. Porque não vamos ingenuamente imaginar que o sistema de precedentes vai resolver todos os nossos problemas. Quando voltamos... Até esta altura ele tem criado mais problemas do que resolvido. Pois, exatamente, é isso mesmo, é o que se vê. Diante da
utilização nem sempre coerente, nem sempre de acordo com as premissas de um sistema de precedentes. Nós temos visto isso não só por conta de decisões que interpretam mal os precedentes, como também de outras que, francamente, os aplicam mal, os precedentes. Há um paralelismo entre a função judicante e a postulação no artigo 489, quando o legislador impôs à justiça, ao judiciário, primeiro, 926, a jurisprudência será íntegra, estável, e no 489 diz, não será fundamentada a sentença que não justificar a aplicação do precedente ou, e a parte a que me refiro é essa última, explicar por distinção ou superação porque não aplicou o precedente. Essa também não passou a ser uma expectativa quanto ao trabalho das partes? Eu pergunto objetivamente, não mudou o jeito de advogar? Porque até enquanto era só dissuasória, eu dizia, não concordo, é injusta a posição do tribunal e não vou aplicá-la. Agora não, eu preciso, como postulante ou como postulante de defesa, dizer ao juiz quais os motivos de superação ou de extinção, ou estou enganado. É só o juiz que tem que fazer isso. Nunca. Pelo contrário, e já houve um processualista que disse muito bem que advocacia e magistratura são vasos comunicantes e repercutem as atividades exercidas em cada um desses segmentos. É claro que o advogado precisa e deve justificar a razão pela qual aquele precedente não deverá governar a situação que ele traz a julgamento, ou, ao contrário, deverá justificar a aplicação daquele precedente a um caso que não é exatamente o mesmo que foi decidido pelo precedente. Mas isso não afasta e nem diminui a importância da atividade exercida pelo julgador na delimitação da pertinência ou não do precedente. E isso realmente exige para que o sistema seja coerente e funcional, que haja muito cuidado no afastamento do precedente. Essa foi a principal razão para que o legislador chamasse a atenção para esse ponto, de tal forma a qualificar como não fundamentada... Portanto, não existente. Exatamente, ou no mínimo gravemente eivada de nulidade, a decisão que não aplica um precedente. Ou seja, o natural é que o precedente governe a situação. E se isso não ocorre, deve haver uma justificativa. Alguns autores até se referem a uma fundamentação reforçada ou qualificada para afastar a aplicação do precedente. E faz todo sentido. Um juiz da Corte Suprema dos Estados Unidos, quando se discutia em um processo o abandono de um precedente num sistema, como todos sabem, em que o precedente tem um papel muito importante, chamou atenção para o fato de que os precedentes, em geral, não podem ser um bilhete de trem válido para uma única viagem, num único dia, num único horário. O precedente tem que ter uma eficácia mais abrangente para que o sistema tenha um mínimo de funcionalidade. Os tribunais brasileiros, como todo o judiciário, não estão ainda habilitados e com uma experiência nisto. Nossa decisão colegiada normalmente é uma apuração matemática de votos e não se leva em conta o fundamento destes votos. Há um estudo de um professor de Direito da Unicino, se não me engano, que mostra aquela decisão sobre casamento homoafetivo com 11 fundamentos diferentes e que chegaram à conclusão de que o casamento entre homem e homem, mulher e mulher tem o mesmo status do casamento comum, heteronormativo. Mas não há 2 ministros que tenham adotado um fundamento só. Que precedente isto criou? Este não é um defeito da aplicação do nosso sistema? Mais do que um defeito do nosso sistema em particular, é um problema do sistema de precedentes em geral. No fundo, é a determinação da ratio do precedente, porque é isso que vai delimitar a abrangência do precedente, quando ele deve ser aplicado, quando não deve ser aplicado. E isso nem sempre é tarefa fácil, pelo contrário. Nos tribunais norte-americanos, em que os precedentes são
largamente utilizados como fator decisório, o problema também surge. E mais ainda nos tribunais brasileiros em que não há uma tradição de aplicação dos precedentes. Portanto, delimitar qual é o fundamento daquela decisão e, portanto, qual é a extensão do precedente, muitas vezes pode trazer desafios enormes e se eles são mal enfrentados, nós podemos nos desviar da verdadeira razão que levou o tribunal a adotar aquele entendimento. É possível, e aí pensando no extremo, que mesmo chamado de precedente não haja precedente. É verdade, porque com certeza. Se eu não posso resolver o meu problema pela tese e preciso ir aos fundamentos. E quando vou aos fundamentos encontro 3 fundamentos diferentes, nenhum foi adotado por todos os julgadores, não há precedente. É verdade, e isso é que dizem, inclusive, os autores norte-americanos. Muitas vezes há a decisão de um caso, mas não há a formação de um precedente, porque as razões se dispersam de tal modo que não haja um fundamento predominante que leve, de fato, à criação de um precedente. É preciso não confundir a solução do caso individual, o que sempre vai ocorrer, de um modo ou de outro, com o surgimento de um precedente. Não é porque se decidiu o processo que necessariamente daí decorre um precedente. Nós, no Brasil, não temos, algumas vezes, sabido fazer essa distinção. Esta prática que o Tribunal Superior do Trabalho vem adotando de uns tempos para cá, de converter jurisprudência já consolidada em precedentes obrigatórios, incorre nesse risco. Na sua opinião, ele tem se tornado uma corte de precedentes? Ainda não. Espero que caminhe para isso, porque é o verdadeiro papel do Tribunal Superior do Trabalho desde a sua origem. A própria ideia da súmula 126 mostra que o Tribunal Superior do Trabalho não é vocacionado a reexaminar o litígio concreto, mas apenas a aplicação da lei em tese. Mas os tempos mudaram, o Tribunal Superior do Trabalho hoje se vê a braços com um volume enorme de processos e deve cada vez mais se transformar em uma corte de precedentes. Já se tentaram alguns mecanismos para que isso ocorresse. A transcendência, por exemplo, foi um deles, mas não resultou. Os processos continuam num volume enorme. Agora, transformar simplesmente as antigas súmulas em precedentes vinculantes, sobretudo se isso é feito em períodos muito curtos, pode trazer mais problemas do que soluções. Você pode chegar ao podcast da Escola Judicial do Tribunal do Trabalho da Bahia e volta já. Pode chegar examina os precedentes como sistema na companhia do professor Estevão Malê. Professor, o que é que precisa, então, como pressuposto para a gente entrar e estabelecer um sistema de precedentes rígido? E funcional, eu diria. Eu entendo que há determinadas premissas que necessariamente fazem parte de um sistema de precedentes que não é a mera aplicação de julgamentos anteriores. E isso já permite dizer, por exemplo, que o sistema de precedentes supõe um mínimo de estabilidade. Ou seja, os julgamentos devem respeitar as decisões anteriores e não recolocar o problema em discussão cada vez que ele se apresenta. Mesmo que a decisão anterior não seja considerada a melhor, se ela já foi tomada e se nós pretendemos que os precedentes sejam efetivamente respeitados, ela deve continuar a ser aplicada. Ou seja, a vinculatividade é inerente à ideia de um sistema de precedentes. E ela está voltada não só para quem recebe o precedente, mas para quem cria também, não? Com toda certeza, exato. E isso leva também a um cuidado muito grande a quem aplica o precedente e a quem cria o precedente com as distinções. Porque o chamado distinguishing, que é muito conhecido e praticado nos sistemas de common law, não pode ser utilizado como um expediente para a não aplicação de um precedente que o julgador concreto considera não ser a solução mais adequada.
Esta flexibilização da coisa julgada, criada há uns anos entre nós, primeiro naquelas reformas do Código nos anos 80 e 90, e depois, atualmente, também a figura da ação rescisória por uma aplicação de precedentes, não coloca em xeque gravemente a estabilidade da coisa julgada individual? Eu penso que sim, mas tudo depende da forma como se admite a revisão da coisa julgada. A coisa julgada envolve a tentativa de conciliação de um paradoxo com o qual o direito lida permanentemente, por conta de dois valores que são fundamentais. De um lado, é a preocupação com a justiça, com a correção da decisão, com o acerto da solução. Claro, um julgamento que não seja correto, em princípio, não é um bom julgamento. Mas tampouco será bom um julgamento que nunca termine, um processo que não tenha fim. Então, é preciso, em algum momento, sacrificar um desses valores. Claro que tudo depende da medida do sacrifício. Não pode haver uma instabilidade muito grande para que o julgamento seja muito rápido e tampouco pode haver uma preocupação infinita com a busca da verdade. Eu sempre gostava de mencionar aos alunos que se o direito buscasse apenas o justo, o correto e o certo, não haveria coisa julgada, não haveria trânsito em julgado, como não há na ciência. Ninguém imagina, por exemplo, numa discussão entre Newton e Einstein sobre a gravitação e a relatividade, Einstein criticar Newton dizendo eu provei que a sua teoria estava errada, e Newton em réplica dizer mas a minha teoria transitou em julgado, agora é tarde, porque a ciência não tem essa preocupação com o fim, com chegar-se a um ponto final. A busca da verdade é permanente, o direito não, o direito precisa. Por isso, sacrificar a coisa julgada por considerar-se que o julgamento alcançado não foi o melhor, é perigoso e desequilibra a solução que se costuma dar a esse paradoxo. Não acho que seja uma boa solução. E justifica-se para estabilizar a jurisprudência? Em que sentido? Sim, é um bem que deve ser tutelado, compreende claramente. Agora, se o tribunal estabelece um precedente e, portanto, essa decisão anterior, que não seguiu essa mesma linha, está em dissonância e cria uma cisão social. Duas pessoas com situações fáticas idênticas terão decisões distintas. Este é um fator a ser preservado ou isso deve ser trocado pela estabilidade? Inevitavelmente, quando há um paradoxo, nós não vamos conseguir atender aos dois valores que nós buscamos tutelar. E eu não vejo como a mudança da jurisprudência seja por si só suficiente para permitir a desconstituição da coisa julgada, porque nós introduziremos nesse campo, ou nesse caso, um fator de instabilidade muito grande. A coisa julgada é a certeza de que a decisão, bem ou mal, é definitiva. Há muitos institutos que podem levar à ideia de injustiça, mas que são fundamentais para a estabilidade, para a segurança. A prescrição é um exemplo clássico. É razoável que aquele que deve não precise pagar? Não é. Mas se não houvesse um termo final para a exigibilidade das pretensões, tudo seria incerto, tudo seria inseguro. Hoje eu estaria, talvez, a responder por aquilo que os meus antepassados fizeram décadas ou séculos atrás. Não é possível. Então, nesse momento, vai se sacrificar a justiça pela estabilidade. A mesma coisa nesse caso. A mudança da jurisprudência por si só, levar à perda da eficácia da coisa julgada, é algo muito perigoso. Desaconselhável, portanto. Em grande medida, sim. A troca da composição dos tribunais deveria observar essa sua observação, deveria observar essa sua restrição quanto à vinculatividade, não? O fato de nova composição do tribunal se estabelecer não justifica sozinho a revisão daquele que tinha sido estabelecido como precedente. Com toda certeza. Do contrário, nós sairemos de um sistema de precedentes e iremos para um sistema de observância, casuística, discricionária, voluntária e ao sabor dos azares e dos acontecimentos da jurisprudência. Não é um sistema de precedentes. Se nós queremos um sistema de precedentes, isso implica também limitação à autonomia decisória
dos juízes que compõem o colegiado naquele momento. Esta limitação é para o sistema, o senhor não concorda? O juiz de primeiro grau, os tribunais regionais ou tribunais de justiça e os tribunais superiores estão submetidos a essa limitação. Com toda certeza, é uma limitação de todo o aparelho judiciário para que haja um sistema de precedentes, para que os precedentes sejam vinculativos. É inerente à ideia do sistema de precedentes essa vinculatividade. Se nós não aceitamos essa vinculatividade, não teremos nunca um sistema verdadeiramente de precedentes. São aplicáveis a essa condição nova as restrições que se faziam ao juiz boca da lei? Antigamente, a situação é semelhante, pelo menos. Esse juiz não serve porque ele simplesmente expressa o que a lei contém. O juiz atual vai expressar o que o precedente contém. Não mereciam as mesmas críticas? Eu digo que não, porque a aplicação do precedente nunca é mecânica. É preciso interpretar o precedente, é preciso identificar a sua razão, a sua ratio e apurar de maneira equilibrada, detalhada e cuidadosa se de fato o precedente é a regra para a solução daquele caso. E quando não o for, observado o artigo 489 e com a fundamentação reforçada, qualificada, afastar-se então o precedente, porque ele é impertinente, tal como a lei invocada para a solução da controvérsia pode não ser pertinente naquele caso concreto. Não há um engessamento, portanto. Não, de maneira nenhuma. Eu não vejo engessamento, sobretudo se os precedentes são criados após longa discussão e longo debate em torno da solução para a controvérsia. Os precedentes não surgem como um fiat do dia para a noite por um ato voluntarista e, sobretudo, não surgem para resolver o problema de acúmulo de processos. Esse problema tem uma outra causa e deve ter outra solução. Exatamente, exatamente. Uhum. Os tribunais que criam precedentes qualificados, então, as chamadas cortes de precedentes, deveriam manter um diálogo com o que chegou até lá. Pela segunda vez o senhor diz, é preciso que seja resultado de decisões amadurecidas e ao longo do tempo, etc. Nem sempre isso acontece. O que acontece, no mais das vezes, ou se não em algumas vezes, para não sermos preconceituosos, é o tribunal tomar a decisão dele. Não é? Em matéria trabalhista, por exemplo, o Supremo tem feito isso constantemente, muitas vezes. O TST há 30 anos resolve a lide assim. Quando isso chega ao Supremo e virará um precedente qualificado, ele diz, não é assim, é assado. Destrói-se o sistema de precedentes, porque não há diálogo. Sem dúvida, isso cria uma instabilidade muito grande, porque a própria mudança do precedente é algo sempre traumático. Há direitos que se consolidaram, há expectativas que foram criadas. Então, essa mudança, sobretudo feita de maneira abrupta, sem prévia notícia, é indesejável. Nos tribunais norte-americanos, há inclusive a ideia de que se há indicações de que o precedente se desatualizou, isso deve ser transmitido à comunidade jurídica para que se abram as discussões sobre a nova forma de tratar do problema, e não uma mudança abrupta por conta de uma composição momentânea dos tribunais de superposição. Isto se deu muito antes da nova legislação no TST, em 2012, quando houve a atualização da jurisprudência com aquele tema da ultratividade das normas coletivas. O tribunal, por disciplina, julgava sempre dizendo não há ultratividade, porque esta era a súmula vigorante naquela época, e um voto divergente em um processo qualquer serviu de razão para a modificação. Ou seja, de novo, não houve nenhum debate amadurecido sobre isto e o tribunal virou a chave em 180 graus numa só sessão, com base em um voto vencido em um julgamento turmário. Exato. É uma situação a tal ponto excepcional e que envolve uma mudança a tal ponto radical que a recomendação era seguir-se um caminho diferente. Um sistema de precedentes não é um sistema cristalizado, não é um sistema imutável. Na jurisprudência da Corte Suprema dos Estados Unidos, o conceito de devido processo legal de hoje não é o mesmo que era há 50 anos ou há 100 anos, mas as mudanças não ocorrem do dia para a noite, elas são graduais, elas são progressivas e é assim que deve ser para que
possam, inclusive, refletir melhor a realidade do momento. E quais são as ferramentas, professor, que o sistema dispõe para esse não envelhecimento dos precedentes? Como é que a gente tem acesso à modificação que não seja abrupta, etc.? Sua menção ao direito norte-americano foi: noticia-se a comunidade para que se prepare e se abra a porta para o debate de um novo precedente. E aqui, do lado de cá do hemisfério? É um pouco mais complicado porque, no fundo, nós temos o problema de lidar com os precedentes ao mesmo tempo que temos cortes de superposição sobrecarregadas com grande Volume. Exatamente. Isso leva à tentação de usar os precedentes como forma para solucionar o volume. E isso dificulta o acesso a essas cortes. Muito obrigado, professor. Foi uma alegria ouvi-lo. Toda minha. Muito obrigado. Pode chegar o podcast da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. Até o próximo episódio.